Olá, tudo bem? Como estão todos, meus amigos, minhas amigas do CEJA, essa casa tão querida, que sempre me dá essa oportunidade de estar junto de vocês para fazermos essa reflexão muito importante para todos nós, para que possamos assim crescer como seres humanos, como espíritos que somos nessa trajetória que Deus nos permitiu fazer. Mas antes propriamente dito da nossa reflexão de hoje, vamos fazer a nossa oração pedindo a participação da espiritualidade para que possa trazer para todos nós o equilíbrio, a serenidade tão próprios para que assim consigamos assimilar todo o conteúdo que aqui for proposto. Assim, elevemos o nosso pensamento a Jesus e busquemos no amor do Mestre a paz tão necessária, a serenidade tão necessária. Jesus, esteja conosco, Senhor, em mais esse momento de nossas vidas. Ampara-nos, fortalece-nos, para que consigamos aprender e mais do que aprender, exercitar o teu ensinamento. Bem-aventurados também os nossos irmãos na espiritualidade, nossos mentores, que todos estejam ornados de luz, a luz que vem do Cristo, a luz que vem de Deus. Que assim seja. A lição que nós vamos fazer, essa reflexão nesse dia, é a de capítulo 22 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é a seguinte: não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. Eu vou ler um trecho aqui da lição para que nós consigamos adentrar melhor a essa atmosfera. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Segue também mais uma parte dessa lição que está em Mateus, capítulo 19, que vai do versículo 3 ao 9, que complementa: mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Mais uma vez Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for por causa de adultério, e esposa, ou seja, casa com outra, este também comete adultério. E aquele que esposa a que o outro devolveu, comete adultério também. Como eu disse, essa lição se encontra em Mateus, capítulo 19,
O que nós podemos entender já a partir desse ensinamento de o que está em Mateus, no qual foi retirado a reflexão dessa lição? As leis humanas, elas são mutáveis, diferentemente das leis divinas, já que Deus é eterno e imutável e, consequentemente, as suas leis também são eternas e imutáveis. As leis dos homens, elas vão se alternando de tempos em tempos, pois aquilo, por exemplo, que era natural há 100 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, muitas vezes já não faz o mesmo sentido nos dias atuais. É o caso, por exemplo, como está descrito aqui nas leis de Moisés, quando naquela época entendia-se que uma mulher cometendo adultério, ela poderia ser apedrejada. Tentando, digamos assim, minimizar o efeito, Moisés declara a possibilidade da carta de separação, para que assim tornasse um pouco mais humana essa questão, ao invés de partir para o apedrejamento. Já era um avanço para a sua época. Mesmo assim, ainda havia uma condenação muito grave, porque atribuía-se o adultério somente para a mulher. Mas, retornando à questão do casamento em si, de acordo com o que está aqui no nosso Evangelho, a base do casamento é a união dos sexos, ou seja, para que haja a reprodução dos seres. Não me refiro aqui à questão moralista do casamento, haja visto que hoje nós temos outras formas, outros formatos de casamento e de família, que aí já também entramos na questão das variações que as leis vêm sofrendo ao longo do tempo. Então, nós vamos encontrar outras formas de família e não estamos aqui para fazer uma apologia ou uma contestação sobre as outras formas de família. O que nós estamos hoje buscando é essa relação entre o homem e mulher, como está aqui no texto original. Porque é a base da família, é a base. É a partir da união dos sexos que haverá a reprodução de um novo ser, que chegará até esse mundo tal como nós chegamos, com um intuito maior de poder crescer, de poder se aprimorar, de poder evoluir, através das experiências cabíveis a todos nós, enquanto espíritos encarnados. É fato que, quando nós falamos sobre a questão do casamento, nós estamos falando de uma situação muito delicada, porque os espíritos que se unem nessa experiência do casamento muitas vezes já foram adversários em vidas passadas. E a misericórdia divina propõe justamente isso, para que venhamos na condição de marido e mulher para reatarmos os laços através do casamento e, com isso, conseguirmos aprender a nos respeitar, aprender a nos amar, porque a dádiva maior de tudo é o fato que nós esquecemos aquilo que fomos no passado. Temos uma pequena intuição, mas não temos os registros propriamente dito daquilo que fomos. E graças a Deus que assim o é. Portanto, quando nós estamos no casamento, muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com a esposa com o marido, porque estamos diante daqueles que muitas vezes nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Eliseu Rigonati, no seu livro Evangelho dos Humildes,
ele propõe aqui uma leitura sobre as variações do casamento. O tempo é relativamente curto, eu não vou poder ler integralmente, mas ele classifica o casamento das seguintes formas: casamento por afinidade, casamentos de provas, casamentos de expiação, casamentos de resgate e casamentos de renúncia. As 4 primeiras situações denotam o comprometimento que existe entre o casal. Um ou outro falhou, quando não os dois. Então, seja de prova, seja de expiação, seja de resgate, dentro dessas nuances, nós vamos perceber as variações e as dificuldades que todos, na sua grande maioria, tendem a vencer. Já o casamento de renúncia, esse sim, eu vou ler integralmente. O casamento de renúncia é quando um dos dois cônjuges, não tem mais necessidade da reencarnação, mas assumem esse compromisso para ajudar, para auxiliar a um ente amado. Pode ser um filho, uma filha. Então, os dois entram num acordo e falam: não, vamos voltar juntos na condição de marido e mulher, mais uma vez, para poder ajudar ao nosso ente querido. E nós, às vezes, nos deparamos com casais assim, que podem passar pelas mais difíceis provações, mas estão de tal forma unidos, de tal forma felizes, que nós percebemos isso no olhar desse casal. Quase posso arriscar que são uma minoria nesse aspecto. Mas o fato é que, seja nas condições que forem, seja de resgate, de expiação, ou mesmo até de renúncia, em que o casal se propõe a fazer essa nova viagem, essa nova imersão à vida material, todos eles são abençoados por Deus. Por isso que diz aqui, que não separeis o que Deus juntou. Essa é a grande proposta. Nós não devemos, naturalmente, estimular qualquer tipo de ação contrária que possa induzir o casal à separação. Ao contrário, nós temos que dar mostras, estímulos, encorajamento para que o casal permaneça lutando, aprendendo e, consequentemente, aprendendo a amar mutuamente. Eu queria contar uma pequena história que aconteceu com uma amiga, uma vivência que ela teve, quando no momento que ela atravessava uma dificuldade muito grande no casamento, e já passava por seus pensamentos, a ideia de separação. E a avó dessa minha amiga, assim, do alto do seu conhecimento, da sua experiência, chamou a neta para conversar um pouco e disse: filha, o casamento é realmente algo muito difícil de ser vivido, mas é gratificante quando todos conseguem permanecer no casamento e saber que conseguiram vencer as dificuldades. Ela propôs para a neta que pegasse uma tira de papel, assim como essa aqui, que eu recortei, e segurasse essa tira numa das mãos e fosse relacionando tudo aquilo que aconteceu no casamento, de bom e de ruim. Ora, ela deveria puxar o papel para baixo quando houvesse as ações mais negativas, ora puxando para cima quando houvesse ações mais positivas.
Depois dessa vivência, dessa dinâmica que a avó propôs, ao puxar de um lado para o outro o papel, ela percebeu que o resultado final é que nessa régua de valores, aquilo que ela conseguiu pontuar de positivo era muito maior do que havia acontecido de negativo. Por isso, nesse exercício que a avó dela propôs e que eu estou propondo a nós todos agora, que nós possamos fazer constantemente essa reflexão. Aquilo que eu estou passando, as dificuldades que eu estou passando, vivenciando ao lado do meu companheiro, da minha companheira, justifica uma separação? Na maior parte das vezes, não. Muitas vezes, um diálogo honesto, uma conversa sincera, o evangelho no lar são os melhores antídotos para conseguirmos superar as dificuldades. Todos nós temos dificuldades. E nesses dias atuais, com tantas dificuldades externas que adentraram ao lar, nós ainda estamos mais expostos. Mas vale a pena fazer esse exercício e pontuar, como fez a minha amiga, através desse exercício que a avó dela propôs. Vamos pontuar nessa régua tudo aquilo que nós estamos vivendo ao lado do nosso companheiro, da nossa companheira, da nossa esposa, do nosso marido, da nossa família como um todo. Vamos pontuar nessa régua e eu tenho plena convicção que as ações mais positivas vão superar em muito as ações negativas, porque assim é a vontade de Deus. E aquilo que Deus juntou, como foi dito, não deve ser separado. Muita paz a todos, muita gratidão à diretoria do CEJA por mais essa oportunidade de estar junto com vocês, de refletir e aprender, porque somos nós os primeiros que aprendemos sempre. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Até mais ver.